Nessa altura você já deve ter visto essa fala infeliz do Friedrich Merz, né? E toda a confusão que ela causou. Wir waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Os ânimos ficaram à flor da pele. Os brasileiros inundaram o Instagram do chanceler alemão com milhares de comentários, pedidos de respeito. Mas o que significa isso para a relação entre o Brasil e a Alemanha? Empresas alemãs são responsáveis por cerca de 10% do PIB brasileiro. Os dois países precisam um do outro, tanto na economia como na política ambiental. Mas essa pauta verde tem mudado por aqui em Berlim. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as reações e o contexto dessa fala do chanceler alemão Friedrich Merz. Isso pode azedar a relação entre os países? Friedrich Merz pegou um voo de 11 horas para o Brasil. Em Belém, no total, ele só ficou 20 horas e voltou de avião, mais 11 horas. Para muitos, essa passagem relâmpago do chanceler alemão já mostrou que as prioridades dele eram outras. E as pesquisas mostram que, para os alemães, as mudanças climáticas também têm deixado de ser prioridade. Ela aparece só na 4ª posição, atrás da imigração, economia e desigualdade social. Mas vamos ver o contexto em que a fala desastrada do Merz aconteceu? Ele estava no Congresso Alemão do Comércio, diante de uma plateia repleta de homens de negócios. O discurso durou cerca de 30 minutos e já no final ele disse isso aqui. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Wir waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Mas vamos continuar ouvindo. Wir leben in einem der freiheitlichsten Länder der Welt. Und es lohnt sich, unser Land, unsere Demokratie, unsere Wirtschaftsordnung auch zu verteidigen. O discurso era sobre a importância de lutar pela democracia no país e o chanceler exaltava a Alemanha, mas escolheu a pior forma para fazer isso. A reação e os comentários dentro da nossa própria reportagem nas redes sociais dizem muito. Um fala, que grosseria desnecessária, ninguém precisa desmerecer um país para valorizar o seu. Essa chama de falta de classe e respeito. E teve até alemão pedindo desculpa pelo chanceler e dizendo que essa não é a opinião de todo o país. Dentro da COP, o sentimento entre os alemães era parecido. Viele aus den deutschen NGOs und der Delegation haben sich, glaube ich, fremdgeschämt durch die Aussage von Friedrich Merz. Denn es ist nicht das, was wir hier alle erfahren. Wir erfahren hier große Gastfreundschaft in Belém. Wir sehen hier eine super organisierte COP. O próprio ministro do Meio Ambiente da Alemanha tentou marcar uma diferença. O Carsten Schneider postou nas redes sociais essa foto dizendo, em português mesmo, o Brasil é um país maravilhoso, com um povo acolhedor e bom anfitrião. Pena que não poderei ficar mais tempo após a COP. Vale lembrar que ele faz parte do Partido Social Democrata, que compõe o governo Merz, mas que é um arquirrival histórico da CDU, o partido do chanceler. Mas nesse momento o estrago já estava feito. Olha o prefeito de Belém. Infeliz, arrogante e preconceituosa. Essa foi a fala do chanceler alemão. Daí o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chamou o chanceler alemão de filhote de Hitler, vagabundo e nazista. Em seguida ele apagou o post e publicou: "Fiquem tranquilos no Itamaraty. Viva a amizade Brasil e Alemanha, que me emociona." Na mídia alemã, o tom era de críticas ao chanceler. O jornal Die Zeit diz que Merz ofendeu os políticos brasileiros com as declarações precipitadas. Parecido com o título do tradicional Tagesschau do canal público ARD. Olha só, como Merz, com uma palavra, irritou os brasileiros. A revista Spiegel diz que o erro retórico colocou a delegação alemã em uma situação difícil e comprometeu o sucesso do encontro. E teve uma matéria exclusiva da DW Brasil que mostrou que as críticas ao chanceler no parlamento alemão vieram da oposição e da própria base do governo. Os deputados entrevistados criticaram a arrogância do chanceler e cobraram mais responsabilidade. É importante lembrar que esse deslize do chanceler vem em um momento de mudança na política ambiental alemã. Um bom exemplo foi no Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Enquanto muitos países anunciaram contribuições bilionárias para incentivar outras doações, a Alemanha se limitou a dizer que vai participar com um montante considerável. Esperava-se mais. E olha essa reportagem sobre os retrocessos alemães na área verde, da minha colega de DW, Michaela Küffner, editora-chefe de política, direto da COP. The German government is working on watering down climate commitments within the whole European Union. Unsere Wirtschaft ist nicht das Problem. Unsere Wirtschaft ist der Schlüssel, unser Klima noch besser zu schützen. Merz has pledged to resist the EU's effective ban on combustion engines by 2035.
He's worried Germany's car industry simply can't make any profits with anything else. And his environment minister failed to stop a 5% reduction of the 90% emissions cuts all EU member states agreed to make by 2040. The weakened target lets countries buy foreign carbon credits rather than making the cuts themselves. É interessante esse ponto de vista da Micaela porque ela acompanha o Merz muito de perto e estava lá quando ele fez a tal pergunta aos jornalistas. Olha o que ela disse sobre a gafe do chanceler. Bundeskanzler Merz hat vor der Rückreise aus Belém Journalisten gefragt, ob sie etwa hier bleiben wollten, in Belém, einer der ärmsten Städte Brasiliens. Keiner habe sich gemeldet. Ich war dabei, das stimmt so. Er wollte uns deutsche Journalisten dafür kritisieren, dass Maßstäbe bei der Debatte um mögliche Kürzungen von Sozialleistungen wohl verloren gegangen seien. Stattdessen fühlt sich jetzt ganz Brasilien beleidigt. Ein typischer Merz. Bei spontanen Kommentaren schafft der Bundeskanzler es zuverlässig, ganze Gruppen zu beleidigen. Vor kurzem fasste er Integrationsprobleme mit dem Ausdruck Probleme im Stadtbild zusammen. Ganze Bevölkerungsteile mit Migrationshintergrund hier in Deutschland fühlten sich daraufhin diskriminiert. Nur 2 Tage nach seinem Kommentar zu Belém brachte er den gesamten jungen Flügel seiner konservativen CDU-Partei gegen sich auf, als er ihre Bedenken gegen ein neues Rentengesetz als nicht durchsetzbar einfach vom Tisch wischte. All diese missglückten Kommentare haben eine sachliche Grundlage. Jedes Mal ging diese verloren, weil Merz gegen sich emotionalisiert. Zielsicher fällt der Bundeskanzler in jedes Fettnäpfchen und im Zweifel bringt er gleich selber eines mit. Mas vocês devem estar se perguntando, isso significa uma crise entre Brasil e Alemanha? É pouco provável. Olha a posição do governo alemão. Lassen Sie mich vielleicht noch was zu diesem Satz, der jetzt hier inkriminierend dargestellt wird, sagen. Die Bemerkung bezog sich im Kern auf den Wunsch der Delegation nach einer sehr anstrengenden Nachtflug und einem langen Tag in Belém auch die Rückreise wieder anzutreten. Und wenn der Bundeskanzler sagt, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt, heißt das nicht, dass andere Länder nicht auch sehr schön sind. Aber ich glaube, dem deutschen Bundeskanzler steht es ganz gut an, wenn er Deutschland auch als eines der schönsten Länder der Welt bezeichnen darf. E o Lula, vocês devem ter visto, né? Também falou sobre o episódio. O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou. Ah, eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Então, companheiros e companheiros, e eu falava toda hora, coma maniçoba, porra! Esse tom de brincadeira ajudou a acalmar os ânimos. É o que tudo indica, esse escorregão do chanceler alemão fala mais sobre ele do que qualquer outra coisa. A gente vai continuar acompanhando esse assunto aqui, direto de Berlim. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.